Simão, quero te contar um segredo. Lança agora isso. Lança a tua rede. Aleluia. Aonde, igreja? Nas águas mais profundas. Lança a tua rede nas águas. Mas o interessante dessa história é que quando ele lança nas águas mais profundas, meu amor, ele consegue ter muitos peixes. Ele consegue ganhar muitos peixes. Reconhecendo isso, ele olha para Jesus, ele cai. Pedro, Simão, ele cai sobre o seu rosto e diz assim: quem é este homem? Eu não sou digno de estar ao lado dele. Porque antes de Jesus lhe dizer lança a rede, quando Jesus falou lança a rede nas águas profundas, o próprio Simão disse: mestre, nós passamos toda a noite, lançamos a rede, mas nós não conseguimos pescar alguma coisa. É interessante que a Bíblia Sagrada fala sobre esses dois barcos que estavam parados. Eu disse que a Bíblia Sagrada fala sobre esses dois barcos que estavam parados. Eu queria que você viajasse comigo e entender sobre esses dois barcos parados, porque isso aqui também é uma forma simbólica de interpretarmos a Bíblia. A primeira coisa que aconteceu no ministério de Deus é que quando Deus coloca o ser humano na terra, Deus colocou dois barcos que poucos nós sabemos. O primeiro barco que Deus coloca na terra é o barco chamado Adão. E depois Deus viu que esse barco estava incompleto, colocou outro barco na terra chamada Eva. E quando Deus coloca dois barcos aqui no jardim, Deus viu que esses dois barcos, eles tinham tudo para dar certo. Eles tinham tudo, porque o objetivo de Deus era para que esses dois barcos fossem barcos aonde toda a humanidade que nascesse pudesse estar nesse barco. Só que o que aconteceu naquela altura é que esses dois barcos caíram. Esses dois barcos ficaram a pique. Esses dois barcos pararam. Qual é esses dois barcos, pastor? O barco chamado Adão e o barco chamado Eva. Quando eles são tentados por Satanás, eles caem na armadilha de Satanás. Então esses dois barcos fracassaram. Agora o próprio Deus que está lá no céu, ele decide, porque todo mundo que começou a vir depois daqueles dois barcos, depois de Moisés, ou seja, depois de Adão e Eva, chegaram Caim e chegaram Abel. Mais tarde também chega Sete. Esses três homens, eles também começaram a entrar naquele barco. Depois dessa humanidade, a humanidade foi se desenvolvendo, a humanidade foi crescendo. Todo mundo que estava vindo depois estavam dentro desse barco chamado Adão e chamada Eva. Concluindo isso, Romanos capítulo 3, versículo 23 está dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que isso significa? Significa que esse é o primeiro barco que foi criado lá. Era um barco que foi paralisado. É por essa razão que todo mundo que existiu depois de Adão e Eva, todo mundo começou a parar. Ninguém poderia avançar, ninguém poderia conseguir alguma coisa. É só você nascer na descendência de Adão e Eva que você já estava condenado. Era automático nascer ou já estás condenado. Nasceste na descendência de Adão e Eva, já estava condenado. O próprio Deus lá nos céus, ele viu que os dois barcos já estavam parados. E a única forma da pesca dar certo, Jesus Cristo se disponibilizou a ser o terceiro barco. Lá no céu, o próprio Deus em Isaías, capítulo de número 6, no versículo 1 está dizendo: no ano em que reinou o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi querubins ao seu lado, e sobre eles eu vi 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E quando eu vi, eu dizia: Senhor, eu sou um homem pecador. De repente, eu vi que tinha um dos querubins que saiu aonde estava no trono com uma brasa de tenagem. Chegou até mim e colocou uma brasa viva na minha boca e disse para mim: os teus pecados estão perdoados. E eu vi uma voz no céu que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Percebe que esse chamado, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, não é a respeito apenas de qualquer coisa, era a respeito da substituição de um barco. O primeiro barco chamava-se Adão, o segundo barco chamava-se a Eva. Só que o versículo número 2
dizer que esses dois barcos eram parados. Agora Jesus Cristo veio, e quando ele veio, ele suportou o barco dele. Alguns discípulos primeiro suportou 70, dos 70 diminuiu, ficou 12, dos 12 diminuiu, ficou 3, dos 3 diminuiu, ficou 1. E quando Jesus Cristo morre, na sua ressurreição, alguém diz na sua ressurreição, Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz assim, que enquanto Jesus Cristo estava lá, eu vou pular isso para depois voltar e você me entender. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, ó discípulos, eu estou aí, eu estou em João capítulo de número 14, versículo de número 1 até o versículo 5. Não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu irei preparar-vos um lugar, para que quando eu voltar, eu vos leve para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejastes também. Um discípulo chamado Tomé olhou para Jesus e disse assim no versículo 5, como é que tu dizes que nós conhecemos o caminho? Jesus responde no versículo 6 dizendo, eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão passar por mim. No mesmo capítulo, o próprio Filipe se atreve dizendo, Senhor, nós estamos aqui contigo. Senhor, nós estamos aqui a falar a respeito do teu reino. Qual é a promessa que você nos dá? Jesus disse assim, não se preocupa, eu me suportei no meu barco, vocês discípulos e apóstolos, mas eu estou aí, eu não vou te deixar sozinho, eu vou trazer outro barco. Esse barco chama-se Espírito. E de repente ele foi. Atos capítulo de número 3 está dizendo, cumprindo-se o dia do Pentecoste, estava reunido todo mundo no mesmo lugar. E quando de repente chegou outro barco, aquele barco que chegou chama-se Espírito Santo. E todo mundo que está aqui está dentro desse barco. Nós cantamos dentro do barco de Abraão, nós cantamos dentro do barco da Eva. Ei, deixa eu queimar isso. Nós estamos no barco de Jesus. Alguém diz que nós estamos no barco de Jesus? Tá, e fala porque não, nós estamos no